Vamos então ao sul-sudoeste de Minas. O que nós temos então são cerca de 146 municípios, sendo que 4 têm população acima de 100 mil habitantes. São eles Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha. Antes de começar, vou mostrar como é que a gente vai fazer essa navegação. Começo explicando o que você verá a seguir. Cada ponto colorido dá uma noção de tamanho de mercado, que significa quantas pessoas trabalham na ocupação profissional, e uma noção da expectativa de remuneração, que significa uma média do que é pago mensalmente, ambas válidas somente para a região analisada. Com isso, você conhece as ocupações e pode pensar no seu futuro profissional. Mas preste atenção nisso, existem muitas razões que podem alterar esses valores, como as que eu destaco aqui, e além disso, cada empresa possui uma realidade diferente, que também influencia a remuneração. Portanto, as informações podem te ajudar a entender como as ocupações profissionais se comparam, mas não servem para cobrar coisa alguma de ninguém, pois existem considerações que não estão colocadas aqui. Sempre que tiver informação, vou colocar uma instituição de ensino para que você possa saber onde começar a tirar suas dúvidas sobre o curso indicado para cada ocupação. Então, começando, temos as ocupações de comércio e negócios. Hélio, como é que eu vou saber quais são as ocupações de comércio e negócios? Eu cito algumas, eu cito aquelas que eu vejo, olha, aqui tem um tamanho legal de mercado, aqui eu tenho uma expectativa de remuneração que pode ser atraente, mas tem outras ocupações também. Se você quer conhecer todas as ocupações de, por exemplo, comércio e negócios, visite o site www.planocrescer.com.br. Para comércio e negócios, começamos com atendente de lojas e mercados. Uma remuneração média de 1,09 salários mínimos mês e 3.512 pessoas da região trabalhando nessa ocupação profissional. Ela é atraente? O fato dela estar aqui não é porque ela seja tão atraente, ela realmente tem um tamanho de mercado bom. Mas o mais importante é, quem não é visto não é lembrado. Se você quer crescer profissionalmente e você já está no mercado de trabalho, mesmo que seja numa ocupação de entrada como essa, você não precisa de experiência, você não precisa ter nada além do ensino médio, você já entra, começa a trabalhar. Você vai mostrando o quanto você é bom naquilo que você faz. E com isso, as pessoas ao seu redor vão te analisando e vendo, poxa, essa pessoa aqui de repente poderia estar fazendo algo mais interessante que ele vai gostar mais. Quando você tem uma ocupação profissional, porta de entrada, que não existe experiência, mas serve para você entrar no jogo, ela tem o seu valor. Próxima ocupação. Também temos como porta de entrada o atendente de farmácia balconista, com uma remuneração média de 1,19 salários mínimos mês e 2.184 pessoas trabalhando nessa ocupação. Ali você já vê como é que funciona, por exemplo, uma farmácia e pensa, poxa, vou fazer um curso técnico nessa área, vou fazer uma graduação nessa área. Mas você sabe mais ou menos o que você vai encontrar lá na frente, porque você já passa a ter uma experiência profissional. E isso é muito importante. Ninguém vai bater na sua porta dizendo, olha, eu vim te buscar aqui na sua casa para você vir trabalhar. Não, as pessoas vão fazer a seleção primeiramente naqueles que estão trabalhando, estão na ativa, estão fazendo alguma coisa relacionada à vaga que aparecer. Então, para quem gosta do setor, atendente de farmácia balconista. Próxima ocupação. Supervisor de vendas comercial. 817 pessoas trabalhando nessa ocupação nessa região e uma remuneração média de 4,36 salários mínimos mês. A grande questão é o seguinte, está vendo esse Ezinho que aparece na tela? Esse Ezinho aparece quando você tem uma ocupação profissional que ela necessita de uma experiência. Se você vai supervisionar outras pessoas que estão trabalhando em vendas comerciais, você já tem que ter uma bagagem, você já tem que ter uma experiência que vai ser utilizada. Então, se você quer chegar nessa ocupação, pense que você precisa ter uma experiência anterior como vendedor para poder, então, alcançar a ocupação de supervisor de vendas comercial. Próximo, técnico de vendas. Aí já entramos numa ocupação que exige um curso técnico. Técnico de vendas com 244 pessoas e uma remuneração, olha como a remuneração já é maior, que 5,72 salários mínimos mês. E aí tem duas informações aqui que são importantes. Uma é, onde é que você pode buscar informação para poder fazer o curso técnico? Você pode procurar o curso técnico de vendas na instituição IFSU de Minas, Campus Machado, no município Machado. Então, para que eu estou colocando essa informação?
Você vai ter dúvidas, certo? Você vai querer tirar suas dúvidas. Como é que você faz? Você pode procurar pela internet? Óbvio. Só que também é importante você estabelecer uma instituição de ensino com quem você possa conversar. Não é para você sair correndo para fazer o curso técnico de vendas lá, mas o primeiro passo é tirar suas dúvidas. Então eu sempre coloco uma instituição para que você possa procurar tirar suas dúvidas. E outra coisa importante que já falei nos vídeos anteriores: você não é um cara que tem as respostas. Se você tivesse as respostas, você não precisaria fazer as perguntas. Então, se você está se sentindo inseguro, se você está se sentindo com vergonha, porque o cara vai ver que eu não sei, é claro que você não sabe, você está indo lá para aprender, você está indo lá para saber como é que funciona. Então, confie no processo. Vá lá, demonstre que você não sabe e demonstre que você quer saber. Qual é a duração do curso? Quais são as ocupações profissionais que o curso dará acesso? Qual é o valor do curso, se é que tem valor? Uma série de perguntas que algumas você vai fazer na hora, outras você vai lembrar mais tarde, mas comece o processo. E comece o processo por baixo. Comece o processo tirando dúvidas que são importantes para você. E a pessoa que está lá, com certeza, ela entende que você está querendo aprender. E ela vai te dar esse suporte. Vamos ao Y. Cara, o que é esse Y aí? O que eu mostro aqui é o mercado formal. O que é o mercado formal? CLT, carteira de trabalho, férias, 13º, tudo bonitinho. Só que as pessoas, às vezes, fazem um curso, têm uma formação acadêmica, e o mercado está com as portas fechadas, não está contratando ninguém. O Y significa que, além desse mercado formal, você também tem condições de investir em você mesmo e ser um autônomo, empreender, criar alguma coisa em que você não precise da empresa. Você vai lá e faz. Vou fazer alguma coisa com o conhecimento que eu tenho na formação acadêmica que eu tenho. Então técnico de vendas. Você pode procurar o mercado de trabalho? As empresas, sim. Você pode empreender? Pode. Então, sempre que tiver o Y, é porque você pode empreender. Você pode empreender criando um canal na internet, usando suas técnicas de venda nesse canal. Você pode ser um cara de porta a porta, você pode ser um técnico de vendas que consegue uma representação e trabalha nessa representação para uma outra empresa na sua região. Então, tem uma série de alternativas. O importante olhou o Y. Então, você tem o mercado formal e o mercado informal para poder atuar. Próxima ocupação profissional: gerente de operações de serviços de assistência técnica. Aí você já tem 98 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa região, e uma remuneração média de 5,09 salários mínimos mês. Onde é que você pode procurar formação técnica para isso? Curso gerente de operações de serviços e assistência técnica, eu indico, é uma indicação minha, que você pense numa graduação. Então você pode fazer graduação em administração. Qual é a instituição que eu posso procurar para tirar dúvidas? Você pode procurar o Centro Universitário de Itajubá, no município de Itajubá. E o que é esse Ezinho aqui? Para ser gerente, para tomar conta de gente e processos, é importante que você tenha experiência. Nesse caso, você pode ter experiência em operação de serviços de assistência técnica ou de relacionamento com o público, alguma coisa que faça com que você ajude as pessoas que estão trabalhando subordinadas a você a conseguir os objetivos da organização. Então, experiência é importante nesse caso. Gerente de marketing. 108 pessoas trabalham nessa ocupação, nessa região, e tem uma remuneração média de 5,98 salários mínimos mês. Para essa ocupação, a minha proposta é graduação em marketing. E a instituição que eu indico para que você possa tirar dúvidas é o Centro Universitário do Sul de Minas, no município de Varginha. Obviamente, necessita também de experiência para poder chegar ao posto de gerente. Próxima ocupação, gerente de vendas. 616 pessoas trabalham nessa ocupação, com uma remuneração média de 5,79 salários mínimos mês. Onde é que você pode obter informações para o curso de, por exemplo, gestão comercial? Mas eu tenho que fazer esse curso, essa faculdade de gestão comercial? Não, você pode fazer também administração, você pode fazer marketing. É apenas uma indicação. Quando você for ao mercado para obter informações, como eu falei ainda há pouco, você vai lá tirar dúvidas. Você vai perguntar: poxa, eu estou pensando em gerente de vendas, gestão comercial indicado, não é? E marketing, e administração, você oferece os três? Você oferece um só? Tem outros cursos que eu posso? Pergunta é ótimo justamente para você tirar toda a insegurança da cabeça.
A minha indicação, então, é gestão comercial na Universidade de Franca, que fica em Passos. Agora vamos, então, ver ocupações profissionais dentro da região do sul-sudeste de Minas, mas ocupações profissionais relacionadas à gestão financeira. Tem dúvidas sobre as ocupações que estão dentro desse pacote de gestão financeira? Aí você tira as dúvidas no site www.planocrescer.com.br. Primeira ocupação, então, é contador. Contador tem 1.062 pessoas trabalhando com CLT, carteira assinada, férias, 13º, tudo bonitinho. E a remuneração dessas pessoas, numa média, é de 4,61 salários mínimos mês. O Y está aí por quê? O Y está aí porque você tem um mercado formal, você pode ser contador dentro de uma empresa e você pode ser contador prestando serviço para outras empresas ou prestando serviços também para pessoas físicas ou microempreendedores que precisam ter sua contabilidade arrumada. Então, o Y, como eu falei lá atrás, ele tem essas duas alternativas, o mercado formal CLT e o mercado autônomo. Graduação, onde é que você pode fazer faculdade? Claro que ciências contábeis. Você pode tirar dúvidas no Centro Universitário Fundação de Ensino Otávio Bastos, FEOB, que fica onde? Em Poços de Caldas. Próxima ocupação. Auditor. Auditor, também contadores e afins. Auditor, para quem não sabe, e aí pode procurar no site www.planocrescer.com.br informações sobre essa ocupação profissional. Precisa de experiência? Com certeza precisa de experiência. E se você está procurando uma graduação, você pode pensar em ciências contábeis no Centro Universitário Fundação de Ensino Otávio Bastos, FEOB, em Poços de Caldas. Próxima ocupação, então, temos gerente de contas, pessoa física e jurídica. Está em dúvida? Vai no site www.planocrescer.com.br. Lá você tem um vídeo que fala sobre a ocupação profissional e entende um pouquinho melhor o que o gerente de contas faz. Se você está interessado nessa ocupação profissional, que tem uma remuneração média de 5 salários mínimos e 530 pessoas nessa ocupação profissional, nessa área, você pode, entre outras graduações possíveis, não quer dizer que você tem que fazer só essa graduação, mas uma das opções é gestão financeira, que é tecnólogo, e você pode obter informações na Universidade de Franca, que fica em Passos. Gerente de agência. Gerente de agência que tem 391 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa região, uma remuneração média boa de 7,94 salários mínimos mês, vocês estão vendo aí uma interrogação. Por quê? Porque essa é uma ocupação profissional que está relacionada ao mercado financeiro. E o que está acontecendo ultimamente é que eu vejo muitas agências fechando porque o atendimento está sendo feito remoto, via celular ou via atendimento telefônico. E isso gera uma interrogação. Esse mercado vai encolher? Por isso que tem essa interrogação. Então não quer dizer que você não deva pensar nesse possível futuro profissional. O que eu estou alertando é: pesquise mais e acompanhe mais de perto ainda do que as outras ocupações para verificar se gerente de agência tem tendência a crescer o mercado, isto é, esses 391 podem virar mais de 450, 500, ou tendem a reduzir mercado e esses 391 virarem 300, 250. Fica o alerta, mas pesquise. O importante é, para qualquer ocupação profissional, você olhar o que eu estou te passando como informação e acompanhar o mercado e tentar prever uma tendência. Está em crescimento? Não está em crescimento? A remuneração tende a crescer? A remuneração tende a diminuir? Isso tudo é importante que você faça esse monitoramento. Se você está interessado, uma das opções que eu coloco é a graduação de Ciências Econômicas na Universidade Federal de Alfenas, no município de Varginha. Próximo, gerente administrativo. Gerente administrativo tem 2.070 pessoas trabalhando nessa ocupação e uma remuneração média de 4,26 salários mínimos mês. Está interessado? Gostaria de se tornar um gerente administrativo no futuro? Mesmo que você hoje esteja trabalhando, mas você está trabalhando em alguma coisa que você sabe que não vai ficar ali muito tempo, você já olha essas ocupações e fala: vou me preparar porque lá na frente eu quero fazer isso. Se te interessou, você começa a estudar agora já pensando: meu futuro então está definido, vou começar a estudar pensando nisso aqui. Se você está interessado, você pode procurar informações sobre graduação
na faculdade Três Pontas, no município de Três Pontas. Próxima ocupação profissional, gerente financeiro. 255 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa região, uma remuneração média de 5,66 salários mínimos mês. Está interessado? Uma sugestão, que não necessariamente é a única. Você pode, de repente, procurar ciências econômicas, mas a minha indicação aqui é para você tirar informação. Graduação Gestão Financeira, tire dúvidas na Universidade de Franca, que fica em Passos. Próximo, diretor administrativo. Aqui, vocês estão vendo ali embaixo o upgrade? Significa o seguinte, porta de entrada, aqueles que não necessitam experiência. Um degrau acima é quando você tem uma ocupação que exige nível técnico ou um nível de supervisor, que já tem que ter uma certa experiência. Tomada de decisão são aquelas ocupações que exigem nível superior. Upgrade é quando provavelmente você vai precisar de uma pós-graduação, porque você está concorrendo a um cargo de diretor administrativo. Você pode pensar na graduação em administração na faculdade de Três Pontas, no município de Três Pontas. Se você já tem graduação, comece a pensar em qual pós-graduação você pode fazer. Nesse momento, eu ainda estou fazendo o levantamento dos cursos de pós-graduação que eu posso colocar aqui como uma indicação para que você possa tirar dúvidas. Só que os cursos de pós-graduação eles têm uma diversidade muito grande. Mas eu estou estruturando para trazer isso aqui também nos meus vídeos. Próximo, diretor administrativo e financeiro. Mais ou menos a mesma coisa que eu falei no slide anterior. Está interessado? Tem 74 pessoas trabalhando como uma remuneração média de 11,90 salários mínimos mês. E você pode, entre vários cursos de graduação que podem te levar a ser um diretor administrativo financeiro, não é só ciências contábeis, mas eu estou aqui colocando ciências contábeis, graduação, e você pode tirar dúvidas no Centro Universitário Fundação de Ensino Otávio Bastos, FEOB, no município de Poços de Caldas. Vamos então agora às ocupações relacionadas à logística. Auxiliar de logística. 2.912 pessoas trabalhando nessa ocupação nessa região e uma remuneração de 1,46 salários mínimos mês. Ah, isso não me interessa porque eu ganho pouco. Cara, se você entra como auxiliar de logística, se essa área te interessa, você tem que começar por baixo para aprender. Você vai trabalhar, mas ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está vendo como tudo funciona, você está aprendendo, só que você está aprendendo na prática. É claro que você vai precisar da formação acadêmica, mas você também precisa de uma experiência e essa experiência você vai ganhar trabalhando por baixo. É assim, não adianta, o mercado de trabalho não vai pegar você e vai dizer que lindos olhos, você quer ser gerente da minha área? Não, ele vai pegar, olha, tem experiência? Já trabalhou como auxiliar? Ah, então você sabe como é que funciona. Então eu vou te subir um pouquinho. Ah, tem essa ocupação profissional? Beleza, já tem esse tanto tempo de experiência? Então vai passar outro cargo. É assim, não adianta achar que é diferente. Está interessado? Você pode ser auxiliar de logística, mas já fazer a sua graduação. Então pensa na graduação logística na instituição Universidade Cruzeiro do Sul, por exemplo, no município de Extrema. Próximo, almoxarife. Hélio, eu não sei o que é almoxarife. Não dá para explicar aqui. Você vai ter que procurar o site www.planocrescer.com.br. Mas é interessante para quem está pensando na área de logística. A almoxarife tem 4.940 pessoas trabalhando nessa ocupação profissional nessa região e a remuneração média é 1,73 salários mínimos mês. Veja o site e você vai ver o quanto é interessante para você. Próximo, supervisor de logística. Opa! Para as pessoas que já têm experiência, e olha o Ezinho aí, está mostrando que precisa de experiência. Para as pessoas que já têm experiência trabalhando na área, supervisor de logística pode ser uma boa. 369 pessoas, remuneração média de 4,84 salários mínimos mês, e aí você pode também pensar na graduação logística, tire informações na Universidade Cruzeiro do Sul, no município de Extrema. Próximo, gerente de operações de transportes, que também está dentro da área de logística. 125 pessoas trabalhando, opa, olha aí uma remuneração média já de 6 salários mínimos mês. Está interessado? Quer saber mais? Procure a graduação logística, olha lá, Universidade Cruzeiro do Sul, município de Extrema, para tirar dúvidas. Ainda tem um, que é o gerente de logística, armazenagem e distribuição. 398 pessoas trabalhando na área, 6,7 salários mínimos mês. Gostou? Está interessado? Procure informações no site Plano Crescer. E, se você quer procurar informações sobre a graduação de logística, a indicação da instituição para você tirar dúvidas e saber como tudo funciona é a Universidade Cruzeiro do Sul, no município de Extrema. Agora nós chegamos ao mundo digital. Analista de desenvolvimento de sistemas.
571 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa área, e uma remuneração média de 4,58 salários mínimos por mês para quem trabalha no mercado formal. Mas dá uma olhada no Y aí, como eu falei lá atrás. O Y mostra que você pode trabalhar para empresas e você pode ser uma pessoa que trabalha de forma autônoma, prestando serviço para outras empresas. Porque olha como é que funciona. Minha empresa é pequenininha. Eu não tenho dinheiro para contratar um analista de desenvolvimento de sistemas, mas eu tenho essa necessidade. O que eu faço? Eu não vou botar um cara porque eu tenho que pagar encargos trabalhistas, tenho que pagar um monte de coisa, eu não tenho condição financeira. Vou pegar um autônomo para me prestar serviço. Se ele presta serviço para mim, eu pago a ele, ele ganha a vida dele porque ele pode prestar para uma. É o PJ, ele pode prestar para uma empresa, ele pode prestar para duas, pode prestar serviço para 5 empresas, e aí ele faz uma remuneração que pode até ser mais interessante do que no mercado formal. Se você está interessado, graduação Sistemas de Informação, é a graduação que eu indico, mas você indo na instituição Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, você pode tirar mais dúvidas sobre essa graduação para chegar a esta ocupação. O município é Machado. Próxima ocupação profissional, analista de redes de comunicação e dados. O Y é a mesma coisa, o que eu já expliquei no slide anterior. 102 pessoas trabalhando no mercado formal e nesse mercado formal a remuneração média é de 3,11 salários mínimos mês. Está interessado? Está pensando, por exemplo, numa graduação de ciência da computação? Dá uma procurada lá na Universidade Paulista, que fica no município de Passos. Próximo. Analista de sistemas de informação, mesma coisa. 58 pessoas trabalhando nessa área, remuneração média de 3,12 salários mínimos mês. E aí você pode procurar, o que eu indico para você começar a procurar é pergunte sobre a graduação de Engenharia de Controle e Automação, que, por exemplo, é oferecida no Instituto Nacional de Telecomunicações, no município Santa Rita do Sapucaí. Próximo. Analista de suporte computacional. Olha o Y. Mercado formal e autônomo, prestador de serviços. Se você está interessado numa ocupação onde na sua região, que é região sul-sudoeste de Minas, tem 364 pessoas trabalhando em uma remuneração média de 3,14 no mercado formal, pode ser que, como tem o Y, você possa prestar serviço e ganhar mais do que isso. Se você está interessado numa graduação de rede de computadores, pode procurar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, município Inconfidente. E por enquanto é só, mas eu não terminei ainda o sul-sudoeste de Minas Gerais. Só que o vídeo vai ficar muito grande, por isso eu vou dividir em 2. Abraço! Caso você queira entender melhor as ocupações de cada área, visite o site www.planocrescer.com.br. Lá você entende o que cada ocupação faz. E aqui você irá entender o tamanho do mercado e a expectativa de remuneração delas na sua região.